Carla entrevistou também o Fernando Gente, Haddad, ministro da Fazenda, Tá toda hoje a Carla, e né? a nossa, hoje Carla, eu tô que craque. tô, gente, hoje eu tô que tô. Parabéns, Carla. E aí ele falou que uma forma de aumentar a arrecadação de impostos, né, para compensar o que ele precisa compensar em termos de tributo e tal, é taxar as apostas online. Explica para gente, porque muita gente achou que ia taxar videogame. É, O que é exatamente, Carla? Conta para gente o que que ele disse e o que a gente pode esperar. olha, eu vou só dar um bastidor assim, foi praticamente a última pergunta, né, que o Thales fez, o Thales Faria, que fez a entrevista comigo, fez. Ele deu a resposta ali e ele falou em jogos, né? E aí criou-se uma confusão em relação a isso, inclusive com outros veículos noticiando coisas equivocadas, né? Na saída da entrevista, aquele bastidor que tem, a gente conversa com o ministro também, a gente estava também com a repórter Letícia Casado, que cobre economia aqui no UOL, e aí a Letícia fez algumas perguntas para ele, ele deu algumas explicações a mais e a gente subiu a matéria com o vídeo da entrevista e com algumas informações a mais que ele deu para a gente, não naquele momento do ao vivo, mas ainda para o UOL e ainda em entrevista para a gente. A gente subiu essa matéria e ela começou a repercutir muito, e aí, assim, não tem videogames, pelo contrário, são apostas esportivas, e aí ainda e vale lembrar que tem duas coisas. Como vai ser cobrado isso ainda está sendo discutido. Até porque o Haddad, na entrevista, ele não quis nem falar que era de 2 a 6 bilhões, porque ele disse assim: olha, eu tenho duas equipes trabalhando nisso. Se eu falar que é 2 e 6 bilhões, eu acho que é um universo muito grande. Então, eu estou pedindo para eles encontrarem um número que convirja melhor, né? Então, assim, para a gente, depois ele falou 2, 6 bilhões ali e tal. E aí, depois, mas o que vai ser exatamente, né? Loteria? Não. Apostas esportivas online. Então, entra aí aquela questão de modalidades, quando você aposta em um jogo de futebol, quando você, São Paulo vai Corinthians, algum jogo de basquete, enfim. Não entra, por exemplo, também outra confusão que foi feita, não entra cassino, não entra nada disso, até porque existe um projeto de cassinos tramitando no Congresso, né? Então, assim, é uma questão mais daquela coisa de apostas esportivas, né? Até depois a gente foi checar com o assessor e ele falou, deu o exemplo do sport betting lá, que é essas taxações nessa modalidade. Então, não tem O que me loteria, parece não tem correto, né? cassino, não tem Me videogame. parece correto, porque não é taxado. Sim, Sim. é taxado no mundo inteiro. Aqui não vai ter taxação por quê? Né? Foi esse argumento que o Haddad usou até, né? Exatamente. Quer dizer, ou seja, resumindo, Carla, é o seguinte: tem bet no nome, vai tomar imposto. A princípio é isso, viu? Eu acho que sim. Acho que sim, mas aí É, lembrando, Toledo, que é isso. É uma medida em estudo, né? A gente conversou depois com outras fontes que estão se debruçando sobre ela. Eles ficaram até assim, assustados com a confusão e com a repercussão, mas aí é aquela coisa, né? Daí a gente conhece bem como funciona. O lado bolsonarista já pegou essa notícia, virou ela de cabeça para baixo e começou a twittar e fez um tuitaço de Haddad vai contra os gamers, tudo que o Bolsonaro fez para nós, Haddad é contra. E aí o Twitter está bombando com desinformação, né? Com que desinformação e surpresa, manipulação da informação. Pois é isso. que Aí a gente surpresa. tem aqui a função de esclarecer, né? Porque, enfim, a gente teve a oportunidade aí de conversar 50, quase uma hora com o ministro da Fazenda num dia importante. Ele até falou: olha, a semana estava puxada, mas eu fiz questão de vir aqui falar com vocês porque eu tinha combinado e porque a gente precisa tentar esclarecer justamente todas essas medidas que eles estão tomando e reagir a essa desinformação, essa cadeia de desinformação que tem do outro lado, né? Ó, Carla, para você aí e para o Thales, a Suzana fez um comentário, nossa telespectadora aqui, está acompanhando a gente. Muito boa a entrevista com a Haddad. Então, parabéns para você e para o mestre Thales Agradeço. Faria, né? Maravilha, agradeço. Foi boa mesmo. E é Zé, sempre bom, né, a gente repercutir e conversar, assim. Acho que valeu bem a pena.